Já ouviu falar em costura francesa? Não? Eu sou a Michelle Lanzoni e nesse vídeo eu vou explicar o que é e como fazer. A costura francesa nada mais é do que a técnica de costura embutida, ou seja, um acabamento bem mais limpinho e sem desfiar o tecido para o lado de dentro. Por ser uma costura que deixa o acabamento embutido, ela dispensa o uso do overlock e do ponto de zigue-zague, deixando o acabamento impecável e a costura, ó, muito mais resistente. A costura francesa, ela é muito usada na confecção de roupas, mas pode ser usada perfeitamente na costura criativa e eu super indico o uso em vários projetos, fica muito mais bonito o acabamento e dá um ar muito mais profissional nas peças. A costura francesa ela é mais usada e mais indicada em tecidos leves, como por exemplo tricoline 100% algodão, porque ao embutir a primeira costura acaba ficando uma camadinha mais grossa, então ela não funciona em tecidos grossos, tá bom? Bora aprender na prática? Eu vou te ensinar duas maneiras de fazer e você testa aí no seu ateliê e vê qual tem mais praticidade e afinidade para você. Só que antes de iniciar, eu quero tirar uma dúvida para quem está iniciando no mundo das costurinhas, que é saber qual é o lado direito e qual é o lado avesso dos tecidos. O lado direito sempre vai ser o lado estampado e o lado avesso sempre o lado que não tem a estampa. Aí você me pergunta, e no caso dos tecidos lisos, como é que eu vejo? No caso dos tecidos lisos, tanto o avesso quanto o direito, o avesso quanto o direito ou vice-versa, é bem semelhante, então não dá pra gente saber de cara qual que é. Nesse caso, eu sugiro que você escolha um dos lados como direito e o outro fica como avesso. Você pode até usar um giz para marcar quem é o avesso. Bora lá? A primeira forma que eu vou te mostrar, nós vamos costurar com um pezinho de máquina, fazer uma costurinha de ponto reto. Eu tô utilizando aqui um calcador normal, que vem já na máquina, e o meu tem 1 centímetro de distância, 1 centímetro de margem de costura, contando aqui da onde vem a agulha até a margem aqui do calcador. Margem de costura ou pé de máquina nada mais é do que a gente encostar a extremidade do tecido na extremidade aqui do calcador. E como na costura criativa eu sempre falo, nós vamos sempre iniciar com retrocesso e terminar com retrocesso. Vamos fazer uma costurinha reta aqui. Bora lá? Eu seguro aqui, ó, aquela dica de segurar a linha para não entrar nos dentinhos da máquina. Faço os primeiros pontinhos, dou o retrocesso e vou até o final. Você que é iniciante, vai devagarzinho, vai guiando o tecido. Se você não se sentir confiante, segura a alfineta. Tô terminando aqui a costurinha. E eu vou dar o retrocesso novamente. Vou tirar aqui da máquina. Tirar o excesso de linha. E ficou assim, uma costurinha reta, também conhecida como pesponto. Agora, o que nós vamos fazer nessa primeira forma de fazer? Nós vamos cortar o excesso de tecido e deixar pela metade. Se aqui tem 1 centímetro de margem, nós vamos deixar com 1/2 de margem. Você pode usar tanto a tesoura quanto o cortador. Eu vou usar o cortador aqui para ficar mais rápido. Deixa eu pôr aqui para ver direitinho. Então, eu vou deixar aqui uma pequena margem, tomando cuidado para não encostar na costura, porque senão a costura vai abrir. Vai ficar assim, ó. Cortei o excesso do tecido, bem pertinho da costura, mas sem encostar na costura para não soltar. E nós vamos virar aqui pro lado de dentro. Nós vamos deixar agora o direito do tecido com o direito do tecido.
Nessa parte aqui você pode tombar a costura passando. Eu vou fazer isso bem rapidinho aqui do meu lado. Porque afinal o ferro é o nosso melhor amigo e ajuda a assentar as costuras, deixando muito mais bonito o acabamento. Então nós vamos virar aqui e vamos fazer outra costurinha reta. Por que que a gente faz o corte aqui da sobra de tecido? Justamente porque quando a gente fizer a segunda costurinha, vai embutir a primeira. Vamos lá? Retrocesso. E vamos até o final. No final, retrocesso novamente. E vamos ver como é que ficou. Vou tirar aqui o excesso de linha. E vai ficar assim, ó. Do lado de dentro ficou o acabamento embutido, evitando aqueles fios que ficam soltando, desfiando, e do lado de fora ficou também perfeito. Eu vou dar uma passadinha aqui rápida para mostrar para vocês. Olha só como é que ficou. Um acabamento muito bem feito pro lado de dentro e pro lado de fora. Agora nós vamos fazer a segunda forma. Como eu te disse, testa aí no seu ateliê, vê qual forma fica melhor e aí você utiliza. Eu gosto dessa segunda aqui, mas você pode fazer essa primeira que também tá certo. Aqui, nós vamos deixar a parte do direito para cima, avesso com avesso, e vamos costurar com um pé de máquina. Só que na hora que a gente for costurar com um pé de máquina aqui, para pular essa etapa aqui que a gente corta para depois fazer a segunda costura, você pode costurar bem na beiradinha, ajustando o tecido aqui, ó. Pode ver que a extremidade do tecido não tá encostando no pé de máquina e você pode ir direto. Mas eu particularmente gosto de fazer com o pé de máquina e ajustar aqui a posição da minha agulha pro máximo à direita. Aí eu faço a costura normal. Deixa eu ajustar aqui, que tava solto. Se caso a sua máquina não tiver o ajuste da posição da agulha, não vai deixar de fazer por conta disso. Faz o que eu acabei de falar. Ajusta aqui, ó, o tecido mais para a esquerda e deixa aqui uma distância de meio centímetro para iniciar a costura, tá bom? Como eu já ajustei a posição da agulha todinha para a direita, eu vou costurar dessa forma, encostando aqui no pezinho de máquina. Já ia esquecendo do retrocesso. Não podemos esquecer que na costura criativa, sempre inicia e termina com retrocesso. Deixa eu arrumar aqui. Quando estiver chegando aqui, dá uma entortadinha, mas eu vou segurar aqui com o meu amigo, que é um facilitador aqui, o agulhão. Vamos tirar da máquina e tirar os excessos de linha. Olha só, ajustando a agulha ou ajustando o tecido para a margem ficar bem próxima da extremidade do tecido, eu não tenho mais que cortar aquele excesso, porque ele já tá bem pertinho. Daí, no caso, é só eu virar direito com direito e passar novamente a costurinha. Eu vou dar uma passada aqui para ficar mais fácil e ficar com um acabamento ainda mais bonito. A graça dessa técnica é justamente deixar o acabamento
da costura embutida e impecável, né, gente? Então, não custa nada a gente usar o ferro e deixar ainda mais bonito. Então, vamos lá. Vou passar mais uma costurinha, só que agora eu vou passar com um pé de máquina. Como eu disse no início do vídeo, o meu calcador, que já vem com a máquina, meu calcador comum, ele tem do ponto da agulha até a extremidade do calcador 1 centímetro. Eu vou desligar a minha máquina para a posição da agulha voltar ao normal. E vou fazer a costurinha reta, também conhecida como pesponto. E vou até o final. Cortar aqui a linha para mostrar para vocês tanto uma forma quanto a outra. Fica super bem feito o acabamento, dá certo das duas formas, é só você escolher qual você gosta mais, qual você se identifica. Eu gosto dessa segunda, mas nada impede de você fazer a primeira e cortar o excesso de tecido. E ficou assim a nossa costura francesa, muito chique, mas super simples de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, espero que vocês tenham gostado de saber, quem ainda não sabia, o que é a costura francesa. E agora que você já sabe o que é, minha sugestão é você treinar bastante aí no seu cantinho criativo, use seus retalhos para fazer o treino, porque nos próximos vídeos eu vou usar a técnica da costura francesa e você vai poder ver em que peça você pode aplicar essa técnica, tá bom? Nos vemos em breve, beijocas no coração!